Como sempre, antes das nossas reuniões, a gente lê uma página do livro para trazer os bons pensamentos para o ambiente, né? O livro Sinal Verde, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Capítulo 33, o título Hábitos Infelizes. Primeiro, usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pespegar tapinha ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se do sistema a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de quem ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimento fora de lugar e função, pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromisso e horários. Viver sem método. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagens sob a desculpa de ser o melhor que os demais. Gastar mais do que dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviço e instituições. Fugir de estudar. E, finalmente, deixar para amanhã a obrigação que pode se cumprir hoje. Meus amigos, vamos orar. Senhor Jesus, nos reunimos nesta noite em vosso nome para estudar a vossa doutrina e para tratamento espiritual. Assim nos pedimos que, com a vossa permissão, se façam presentes os trabalhadores da nossa paz para nos instruir. Que todos nós possamos, através do vosso amor, nos afastar de qualquer sentimento de egoísmo, orgulho, ciúme ou inveja. Que nos seja inspirado os sentimentos de benevolência e amor ao próximo. Os médicos que trabalharão nesta noite,
tenho a consciência da responsabilidade pela santidade do mandato que irá executar. E que a vossa luz envolva todos os presentes nesta semana, em especial o irmão Flávio, que fará a exposição do tema desta noite. Possamos, portanto, através da vossa luz, manter os nossos pensamentos elevados a vós e assim equilibrarmos este ambiente. Permita ainda, Senhor Jesus, que o nosso irmão Marquinhos, guia e diretor espiritual desta escola, se faça presente para nos instruir e velar por todos nós. Que assim seja. Com outros espíritos desencarnados e encarnados. Então é muito comum a gente sonhar com pessoas da nossa relação de amizade, ou pessoas que a gente não conhece, dizer assim, poxa, sonhei com fulano, uma pessoa que eu não conheço. A gente não conhece desta encarnação, mas nós conhecemos de outras encarnações. Só que nessa encarnação nós não lembramos dessa pessoa. Tá? Então nós conversamos durante a noite no mundo espiritual. No caso de vocês estavam conversando um assunto, né? Aí que vocês, quando voltaram ao corpo, lembraram do que vocês estavam conversando. Por isso, as chamadas, né, coincidência que não existe, ou eu sonhei com uma coisa e fulano também sonhou a mesma coisa. Nada, vocês estavam lá conversando. Tá? E o sonho, ele tem 3 níveis. O sonho em que nós vivenciamos as vidas passadas, que vem em nossas lembranças, e aí é uma confusão que nós não entendemos nada do que se passou com outras vidas, mistura-se com a vida atual ou até com a vida futura, que nós vamos reencarnar, já o nosso programa reencarnatório. E a gente faz uma embolação que a gente não entende nada. Esses são os sonhos que a gente não consegue gravar com fidelidade na nossa memória carnal. Por quê? Porque a memória espiritual tem muito mais condições de gravar os acontecimentos passados, presente e futuro do que o nosso cérebro carnal. Então, coisas que a gente vivenciou no mundo espiritual, quando retorna ao corpo físico, a gente não consegue trazer com fidelidade. Aí faz algumas confusões. Então, isso é o sonho. Tá? O que mais? O que você perguntou? Não? Milagres. Você falou 3 tipos de sonho, né? Passado, presente e futuro. E os sonhos que são revelativos? Que tem sonhos que premonitórios. Nem todos se cumprem, né? Porque às vezes aquele acontecimento foi que nós vivenciamos em vidas passadas. Então aquilo não vai se cumprir na vida presente. Algumas coisas podem acontecer. Por quê? Porque nós lembramos que pode acontecer alguma coisa. Qual a razão disso? Tem que ter uma finalidade, né? Porque à toa não é. Então eu vou sonhar que uma pessoa vai desencarnar, um membro de uma família de fulano de tal, ou da minha própria família, ou um prédio vai desabar, um negócio assim. Qual é a finalidade disso? Para a gente ajudá-los, através daquilo, da prece. Se eu não posso ir lá, mas eu posso ir através dos meus pensamentos. Que os nossos pensamentos viajam a grande velocidade. E envolve aquelas pessoas. Bom, se eu visualizei que vai cair um prédio, o que eu vou fazer? Aquele prédio vai cair, eu vou visualizar e orar por aquelas pessoas que lá estão. E eles vão receber aqueles fluidos magnéticos do nosso pensamento e vão se preparar melhor para visitar. Essa é a razão das premonições. Mas não acontece com frequência, são muito raros. Uma vez, como
acho que foi em São Paulo que abriu uma cratera, um mês antes, eu vivia sonhando consecutivamente. Tipo assim, eu via no prédio, mas no prédio parecia ser de vidro, aí tinha um caminhão, tinha um ônibus em Fusca. Isso de longe. Eu falei, meu Deus, aquelas pessoas tudo morrendo ali, sufocado. Aí na outra semana eu já estava mais perto. Até que eu cheguei tão próximo que eu vi até a placa do ônibus. Então. Mas você sonha todo dia isso? Não, O que eu falei? Não acontece não com frequência. acontece. Mas nesse Isso? antes Aí de é acontecer, diferente, foi você vivenciou. um mês antes. Mas eu não estou dizendo o 3 contrário. semanas consecutivas. Você vivenciou, você teve o sonho Mas eu premonitório. perguntei, né? Porque eu vim aqui que eu fui Então, cavalo, você falou mas- que era para me orar. Exatamente. Mas são coisas que não, a gente não acontece com frequência. Você não sonha todo dia acontecendo isso. São raros, são momentos raros. Né? O sonho depende da nossa faixa vibratória, da nossa sintonia? O sonho não depende disso não. Ele depende da clareza, né, do que é que a gente está sonhando, para a gente entender do estado emocional nosso, das nossas condições de despreendimento do corpo físico, né? Porque o espírito ele tem que estar preparado, né, para se emancipar do corpo de carne e entender que ele está vivenciando um mundo espiritual. Se ele entender isso, ele vai gravar com mais facilidade. Se ele estiver muito preso à materialidade, ele não vai gravar com tanta facilidade, vai ser uma embolação só, porque ele está muito preso à matéria. E tem irmãos que nem saem de dentro do quarto tomando conta do corpo físico, ficam com medo de alguém roubar o corpo e tal, de outro espírito entrar e fica ali. É o chamado sono leve, né? Qualquer coisinha acorda. A pessoa acorda, pô, tem um sono leve, cara, você não sono de pé do corpo? Vigiando. E a questão de milagres, do espiritismo, nós não reconhecemos os milagres. Por quê? Porque as leis de Deus são perfeitas e imutáveis, né? Deus não precisa mudar a sua lei. Aí, se a gente for analisar, mas milagre existe. Como aquele menino ia ser atropelado, o carro passou, mas a roda não pegou nele, foi a mão de Deus que levantou o carro. No mesmo dia, o garoto foi salvar o avô do incêndio, não conseguiu tirar o avô, morreu os dois queimados. Por que Deus não fez milagre lá? É a gente raciocinar. Se Deus é bom para um e é ruim para outro, então não é o Deus perfeito, né? Então, por isso, não existem milagres, né? Milagre seria um Deus reconhecendo que ele errou, ele está consertando aquilo ali, mas com o outro ele não faz isso, né? O Espiritismo, ele mostra que existem os fenômenos. Por exemplo, no caso de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, se a gente observar, Jesus diz assim, essa doença não é para a morte. Quando foram avisar que Lázaro tinha morrido, né, ele falou, essa doença não é para a morte. Depois houve interpolações no Novo Testamento, né? Porque, infelizmente, quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente está falando mal de religião. Não está falando mal de religião. A gente está falando de estudo, de ciência que a gente estuda e pesquisa. São coisas colocadas depois do advento de Cristo. E aí coloca, não, Lázaro morreu sim. Então é um contrassenso. Se Jesus diz, essa doença não é para a morte, mas depois não, mas Lázaro morreu. Né? É coisa de criança, né? Então, o Lázaro estava num estado de catalepsia, né? Naquele tempo, o pessoal caía, demorava a levantar e o pessoal enterrava. E vamos observar que Lázaro não foi enterrado num túmulo como o nosso aqui. Ele estava numa caverna, arejada, né? Só com uma pedra, tapando. E Jesus manda ele levantar, porque Jesus sabia que o corpo estava indo vivo, porque o espírito não tinha se libertado do corpo. A morte é quando o espírito se desliga totalmente do corpo. Aí não tem mais volta.
Tá? Então, não houve milagre. Houve o que nós não iríamos fazer, porque Jesus tinha todo o conhecimento das leis divinas, né? Que é a manipulação do fluido cósmico universal, da vontade dele, do magnetismo dele, é algo extraordinário. Né? Então, o milagre não existe. As multiplicações dos pães e dos peixes, existiu? Bom, na Bíblia não existiu, está escrito ali. Está escrito, não está? É. Então, a gente tem que analisar uma coisa, olha só. Se a gente estuda pela ciência espírita que não existem milagres, Jesus poderia fazer aquilo? Poderia. Através da manipulação da ectoplasmia, se a gente observar em várias passagens do Novo Evangelho, Jesus está acompanhado de Pedro, Tiago e João, que são 3 médios que forneciam ectoplasma, as materializações. Todo episódio do Novo Testamento que existiram materializações e os chamados milagres, entre aspas, né? Pedro, Tiago e João estavam juntos. Tá? Jesus poderia fazer? Poderia, mas não fez. Se a gente estudar Kardec, a gente já tem proposto esse tema de palestra para muitas pessoas aqui. E muitos palestrantes veio falando exatamente o que eu falei aqui. Não, porque Jesus usou a ectoplasmia. Mas a gente chega na Gênese de Kardec, que fala dos milagres, Kardec fala que não existiu. O que existiu ali foi que Jesus, com a sua palavra, a sua força moral, a sua irradiação, aqueles que estavam ali se alimentaram pela irradiação dele e pela palavra dele. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, quando o assunto nos interessa, a gente esquece até de almoçar, né? Você fica interessado naquilo, que até que está com fome. Foi o que aconteceu. Então, não existiu literalmente as multiplicações de pães e de peixe, né? Porque também seria derrogar as leis de Deus, né? O que mais? Uma coisa que acontece muito, às vezes a pessoa sai correndo, protesta, pega a táxi, vai pegar o avião, quando tiramos na porta, o avião já foi embora, ele perde o voo. Aí, em determinado ponto, o avião cai. Aí ele, poxa, me salvei por pouco. Isso é coincidência? Não. Não existe coincidência. E também não é milagre. É milagre. É a lei de causas e efeitos, lei de ação e reação, né? Em um passado anterior, esse espírito, talvez ele tinha necessidade de desencarnar em uma situação de desastre. Mas como o amor vence multidões de pecados, ele pode ter produzido muitas coisas boas, né, que reverteu essa situação. Então, não chega a alcançar, né, o horário do voo, o voo sai e acontece isso. Né? Lei simples, lei de Deus. A gente precisa estudar as leis divinas. A gente não pode ficar à mercê de ouvir coisas, pessoas prometendo milagre que não existem. Né? Os espíritos perguntam, Kardec perguntou aos espíritos, se os espíritos inferiores podem ver Deus. Vamos falar espírito inferior, nós encarnados e desencarnado também, porque quando a gente desencarnar, nós vamos ser inferior como somos aqui, né? Não vamos ser superiores. E os espíritos dizem, não, somente os espíritos superiores e, acrescentou, de conhecimentos também, que pode ver Deus. Então são as duas coisas, bondade e conhecimento, são as duas áreas, né? Kardec insiste na pergunta, mas os espíritos inferiores aqui na Terra diz que Deus falou com eles, ouve eles, isso é possível? Não. Os espíritos inferiores não podem ver nem ouvir Deus. Somente os mensageiros de Deus é que falam aos homens. Você é palestrante? Sim. Seja bem-vindo. Estou aqui fazendo uma meia bola. Eu saí de Caraí 2 horas da tarde. 6 horas da tarde, falei, olha. Eu sabia, eu falei, ó, se vem de Niterói vai demorar. A gente não Seja imaginava. bem-vinda. Obrigada. Eu sou o Flávio.
Não pensou no feriado, né, Você gente? conhece a Vanice? Claro. Deixa eu pegar aqui dois materiais importantes. Porque o tema hoje é um tema inquieto, mas pouco falados. Né? A fotografia e a telegrafia do pensamento são assuntos que deixaram para vir quando a gente estivesse mais em condições de compreender. Porque para tal é necessário que a gente tenha compreensão de coisas antes disso. Então, muito foi falado acerca da imortalidade da alma, acerca dos fluidos, magnetismo, para que a gente pudesse ter a dimensão do que esse assunto está querendo dizer. E ele nos traz, inclusive, uma carga de responsabilidade muito grande. Porque quando a gente ignora e a gente comete um equívoco, a bênção da ignorância, ela serve para a gente como atenuante. Então, no direito tem assim, né? Você comete uma falta e você tem atenuantes ou agravantes. Os atenuantes ajudam a diminuir o peso, né, daquilo que você vai precisar ser punido. E os agravantes vão aumentar o peso. O que acontece conosco com a doutrina? Ela começa a trazer para a gente uma luz, um esclarecimento, que quando a gente começa a fazer muitas bobagens, tudo isso aí serve como agravante. Se eu sou ignorante, eu não sei e eu erro, existe uma forma da gente compreender, o atenuante. Vai atenuar, vai abrandar. Poxa, mas ela fez isso porque é ignorante, ela não sabia. Né? Agora, quando a gente sabe, domina, entende, aí a coisa fica complicada. E esse assunto, tal a complexidade dele, ele acabou deixando para ser estudado mais para frente, em alguns a gente até não estuda. Eu conheci uma pessoa, né, que já até está na pátria espiritual, que ela dizia assim, eu só vou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a única coisa que a minha inteligência dá conta. Né? Só que a gente sabe muito bem que a nossa inteligência dá conta disso e muito mais. Até porque está provado cientificamente, através dos estudos de pesquisa da inteligência, do cérebro, que a gente usa muito pouco da nossa capacidade intelectiva. A gente usa muito pouco do nosso cérebro. Até porque, a gente, é só pensar. Cérebro não pensa. Como teria cérebro? Não pensa. Cérebro é matéria, e matéria que vai se desfazer quando o veículo físico estiver aniquilado. O veículo físico aniquilado. Porque aquele ser que habita em nós, que somos nós de verdade, esse não é aniquilado, né? Ele vai se manter e vai em escala do átomo ao arcanjo, como a gente aprendeu muito bem. Então, essas noções básicas a gente precisou dominar para entender os assuntos mais complexos que estão vindo. E esse assunto, exatamente, da fotografia e telegrafia do pensamento, é um assunto mais complexo, é um assunto que tem até pouco material, né? Vamos lá dentro da codificação e vai sendo desmembrado nas obras, né, que são obras complementares. Aí a gente tem os repórteres de André Luiz, tem todo o trabalho do Emmanuel, da Joana e de tantos outros espíritos que vêm aí nos auxiliar. Porque o que foi colocado para a gente na codificação, inclusive Kardec deixa isso muito claro, até no final, né, do trabalho, tanto no Evangelho como particularmente no Livro dos Espíritos, que se alguma coisa for pesquisada, pensada, desenvolvida com a ciência, é para fazer o que, gente? Ficar com a ciência. Porque a ciência vai nos trazer avanços e nós precisamos ter clareza para não deixar os avanços da ciência aniquilar também nosso veículo físico, né? Teve uma vez que a pessoa falou assim para mim, mas hoje está muito moderno, a gente vai no mercado, compra o alimento, bota no freezer, tira de freezer, bota no micro-ondas e olha que coisa mais boa que a modernidade nos trouxe. Aí eu falei, na minha leitura, isso não é uma boa contribuição.
Porque aquela coisa que foi comprada no mercado, congelada, hiper salgada, com conservantes e etc e tal, vai para a sua geladeira e vai ficar lá um tempo, você vai tirar e vai pôr no micro-ondas, que vai pegar micro-ondas. Tá ali, gente, ninguém enganou a gente. Micro-ondas tem micro-ondas que contaminam também alimento. Aí a gente tira o alimento já cheio de aditivos, contaminados, etc. e bota aonde? No micro-ondas. E quando come, a nossa saúde foi pro brejo. Quer dizer, a modernidade que mais que nos atrapalhou que contribuiu. Quando eu era jovem, e olha que eu já passei dos 50, a gente raramente falava em doenças degenerativas. Era um lá, outro acolá. Os veteranos aí, ou melhor, os jovens há mais tempo, né? Podem testemunhar isso junto comigo. Doença degenerativa era um ou outro. Hoje, raramente tem uma família que não tenha uma doença degenerativa. E a gente entende que tem a ver muito com essas coisas todas da dita modernidade que roubou da gente a natureza. Né? Agora a gente, muito jovem fala assim, não como frutas, nem legumes, nem verduras. Eu como o quê? Não come fruta, não come legumes. Quer dizer, o que veio da natureza ela não come. Aí ela come biscoito, aí ela come as batatas fritas, ela come tudo que a modernidade ensinou. E aí, por que eu estou falando nisso? Exatamente, que nem tudo que é moderno é bacana, não. E às vezes umas coisas que estão lá, que a gente resgata, a gente ganha em saúde e qualidade de vida. Né? O material, basicamente, vai estar obras póstumas e num capítulo fantástico da Gênesis que eu me trouxe, que é para assim, tipo, a Gênesis é aquela coisa que a gente lê de novo, lê mais uma vez, e fica devendo no entendimento, né? O capítulo 14, que é o capítulo sobre fluidos, ele vai falar, aliás, não tem como o espírita não devorar aquele capítulo, porque ele é transformador, ele faz a gente pensar e entender um monte de coisas. E ele vem, junto com obras póstumas, trabalhar essa questão da fotografia, da telegrafia do pensamento. E eu trouxe também, para comprovar, da série André Luiz, aqueles velhos tá todo, estava caindo aos pedaços, eu mandei botar uma encadernação, porque eu vou ver que eu rabisco, eu anoto, né? Eu interajo com o livro, nos domínios da mediunidade, o capítulo Dominação Telepática, capítulo 19. É sempre importante que a gente que vem, que estudou o assunto para passar para vocês, bom, trabalhe qual foi o material, porque aí amanhã vocês querem dar uma estudada, querem dar uma lida aprofundada, até porque o olhar de um ser não empresta as suas asas para outro ser. Diz o poeta. Então, eu vou dizer o que eu entendi à luz das minhas referências. Mas cada um tem uma referência diferente, vai fazer compreensões diferentes. Então a gente vai pensar logo no início a palavra fotografia e a palavra telegrafia. Ambos têm em comum a palavra, a expressão, né, grafia. Tanto na telegrafia como na fotografia. A palavra grafia. Grafia originalmente seria escrita. Para alargar a intenção, nós falamos sobre comunicação. A escrita é uma das formas de comunicação, né? Então, a compreensão que foi colocada aí está querendo se referir à comunicação. Foto está se referindo à imagem. Então, comunicação através da imagem. Telecomunicação através da distância. Né? Então, todo mundo já tem conhecimento bastante de fotografia. A gente tem as fotografias. Hoje, então, nos celulares, a gente tem tudo. Cada mergulho é um flash. Tudo a gente fotografa. Tudo a gente quer registrar. E a gente até tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes, no afã de registrar, não vive o momento. Fotografa e não curte, não vive, não curte o prazer daquele momento, porque você ficou preocupado em fotografar. E tem coisas que a mente fotografa de um jeito maravilhoso e que ninguém vai tirar de você, mesmo que isso não fique registrado, né? Dentro lá nas nossas fotos, nos nossos celulares e tablets e etc e tal, porque agora a máquina está em desuso. Você tem uma máquina de fotografia, coisa mais antiga, né? Porque a modernidade vai nos impondo novas situações e a gente vai entrando na modernidade, só que tem que ser com cautela, com critério.
né, com seleção. Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, ah, você quer essa lasanha? Que eu tô, não, obrigado. Tem uma maçã? Né? Então é isso aí. Eu entendo, compreendo. E esses dias eu ouvi uma coisa muito linda de uma pessoa, eu fazendo um curso, como eu estou de volta às raízes, eu estou fazendo um curso de ervas medicinais, aí o professor estava falando e ele falou assim, sabe o que é caridade mesmo? Não é você dizer a sua verdade para o outro, é você compreender a verdade do outro e respeitá-la. Achei isso muito bacana, porque a gente fica muito cheio das verdades e esquece às vezes que o outro tem as suas verdades também e que cada um está no seu momento. E se cada um está no seu momento, é muito mais caridoso e amoroso você deixar a pessoa, né, ir na sua vibe, vamos dizer assim, como diz a garotada, vai na sua, eu vou na minha e a gente junto está ali feliz, compartilhando. E aí, vamos lá. A telegrafia e a fotografia, ambas estão se referindo à comunicação. A gente sabe quando o homem começou a se comunicar, nesse material de obras póstumas, ele diz assim, quando alguém quis se comunicar com alguém, a pessoa que começou a se comunicar tinha uma intenção. Mas nem sempre aquele que estava ouvindo compreendia. Porque de uma forma começou de algo muito rudimentar, de gestos e depois para ações guturais. Né? Tem filme, inclusive tem um filme até muito interessante chamado A Guerra do Fogo, não sei se alguém já assistiu, que a comunicação deve dizer e o outro e todo mundo se entendia. Né? Porque aí nisso vinha um gesto, nisso vinha um olhar. É o que acontece hoje com a modernidade, os meios virtuais. Você às vezes é roubado do olhar do outro, do sorriso do outro, da expressão do outro. Porque você fica só no WhatsApp, só lá no Facebook, só lá nas mensagens. Às vezes você não olha, não percebe. Às vezes a gente não percebe a sutileza de um entristecimento quando alguma coisa é falada. Às vezes você está conversando com uma pessoa, aparece uma nuvem, se você está olho no olho, você percebe a nuvem e você consegue trazer esse irmão para um acalanto, para um aconchego. Mas ali não, se você perguntar se estou bem, a pessoa diz estou bem, você vai acreditar. Ela vai estar péssima, mas você não está vendo. Então, nada substitui o olho no olho, nada substitui a presença. Mas como é que as pessoas se comunicam? A gente chegou nessa comunicação porque você foi avançando. Mas isso começou de alguma forma. E aí a gente começa a pensar, como que fica isso então, Tereza? Fotografia eu já sei, pega a máquina, pega o celular, pega o que for, e tu congela aquela imagem e você vai ver aquela imagem em outros momentos. A telegrafia a gente sabe, o telégrafo é o quê? E aparece lá e você decodifica e depois decodifica, transforma aquilo no código, depois acha instrumentos para desconstruir aquele código, para você decodificar. Então, quando eu falo, se eu falar para você a palavra bola, todo mundo aí vai saber do que eu estou me referindo. Aquele objeto circular que a gente usa para chutar, para bater de alguma forma, para a gente se divertir. Na maioria das vezes, alguns usam profissionalmente, mas a gente tem uma ideia do que é bola. Agora eu vou perguntar para vocês, quem sabe o que ano vai dizer. Eu, vontade mesmo agora, estou de pegar um tenedor. Um tenedor. Alguém sabe o que é um tenedor? Então ninguém entendeu o que eu falei, confere? Ninguém decodificou o código. Eu peguei uma palavra, só que peguei uma palavra em outra língua, você pode dificultar. Porque é difícil a gente pegar no meio de tantas pessoas diversas uma palavra na nossa língua que alguém, porventura, alguém deve saber. Eu peguei uma, tenedor é garfo em espanhol. Agora todo mundo entendeu. A Tereza está querendo pegar um garfo, porque a Tereza deve estar com fome. Então, todo mundo agora está decodificando os signos, quer dizer, eu transformei no código e vocês decodificaram o que eu disse. Então é assim, a gente entende e desentende as coisas de acordo com a compreensão dos códigos. Quando a gente se apropria do código, a gente passa a se comunicar melhor com as pessoas. Ou melhor, ou às vezes não tanto, Porque às vezes com essa alteração de vocabulário, às vezes a gente fala assim, o pessoal está falando uma coisa, eu falo, gente, olha só, eu sou velha mesmo. Vai com calma, que esse dialeto muito moderno ainda não é do meu domínio. Mas rapidamente eu pego, digo o que é, porque as palavras são criadas e reinventadas o tempo inteiro.
Se a gente faz isso com a comunicação oral, com a comunicação escrita, a gente também pode trabalhar manipulação de fluidos. Bem, vamos lá. Todo mundo está vendo aqui o equipamento físico de Tereza, né? Então, estão vendo eu estou vendo vocês, nós somos pessoas encarnadas, materializadas, revestidas com esse corpício, que a gente tem que cuidar muito bem, porque é o nosso veículo de trânsito no mundo. Se eu trato mal, né, eu fico sem ele, né? Aí quem fica aqui, voltando, trocentas vezes até dar conta do serviço que eu tenho que desenvolver. Então, é melhor tratar bem, para ele durar o máximo pode ser 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70, 80, 90, 100. Esperemos nós que muito tempo, porque apesar de todas as dificuldades do caminho, é bom te viver, é bom, a gente gosta, né? E ninguém está com pressa de desencarnar. E quando a gente deixa a gente ficar mais maduro para compreender melhor e desencarnar com mais coração calmo, né? Então, quanto mais a gente vai entendendo, mais a gente se aproxima da desencarnação com um olhar mais calmo. Eu me lembro de um senhor, não sei se alguém conheceu, o senhor Itamar, lá do CBA, que era um senhor já bem idoso. E eu liguei para ele um dia notificando o desencarne da minha mãe. Aí eu disse assim, Itamar, o senhor vai lá fazer uma prece, que a minha mãe desencarnou. Ele, minha filha, que coisa boa, que notícia maravilhosa, sua mãe desencarnou, que vontade de me encontrar com ela. Eu já estou na época de ir também. Minha mãe estava muito acamada, muito enferma, e ele dizia, imagina, ela está dando pulinhos, contente, já com aquele corpo velho, cansado. Aí o senhor está mais menos. Menos, porque eu ainda não estou processando com clareza. É claro que a gente vai sentir falta daquela pessoa que estava ali. É claro que o nosso entendimento da doutrina faz com que a gente compreenda, seja consolado. Mas ainda não estamos assim tão abertos com o coração adotando aquilo que mãe e filho desencarnam e a gente fica ali fazendo festa. A gente ainda, vamos chegar, tá? Chegaremos nesse estágio lá do seu Itamar, que estava desejoso de se encontrar com a minha mãe na pátria espiritual. E eu estava ainda processando e digerindo a passagem dela. E aí a gente, claro, vai trabalhando, vai digerindo, vai compreendendo. E é interessante quando as pessoas às vezes vinham, né, entristecidas, falar comigo, eu consolava a pessoa. Eu tô tudo bem, tá tudo certo. Aí eu falei, gente, olha só, tem uma coisa errada, é pra você me consolar. Aí a pessoa Aí eu via, né, me consolar. Não que eu não estivesse sofrendo, é que a gente não entende a morte do jeito que algumas pessoas entendem, como ruptura, afastamento, perdeu, nunca mais vê, dançou, morreu. Não! Afastamento temporário do veículo físico. Porque nós somos espíritos que possuímos o corpo. Por isso que eu falei que o cérebro era burro, porque o cérebro, ele é partícipe deste corpo. Ele não é do ser inteligente que habita aqui. O ser inteligente que habita aqui é muito além desse corpo. Então eu tenho o corpo físico e tenho a minha essência. O meu princípio inteligente que foi organizado, individualizado por Deus e que hoje veste esse corpo. E entre esse ser espiritual, transcendental, divino, portanto, filho de Deus, com o DNA do Pai, olha só, todo filho tem DNA do Pai. Nós somos filhos de Deus, então o DNA divino. Está aqui, a centelha divina que foi criada, abençoada e recebeu o DNA do Pai. Esse corpo perecível, que a cada dia vai aparecendo mais um cabelo branco, mais uma ruguinha, e a gente ele vai se organizando para o desfecho. Entre esse ser inteligente e esse corpo material grosseiro, não tomar banho não, fica mal cheiroso, né? Que a gente tem que cuidar, inclusive, porque senão ele se deteriora por descuido, né? Entre esse ser inteligente e esse corpo grosseiro, tem o meio do caminho. Desde do revestimento mais bruto, a coisa mais sutil, algo mais sutil e etéreo. E que a gente na doutrina chama de
Perispírito. Então, corpo físico, perispírito, que tem gradações e camadas, desde o duplo etérico, que é aquele mais grosseiro, que ainda está mais perto do corpo físico, até aquele mais delicado e mais sutil, que se aproxima mais do espírito desse ser, né? Que seria o princípio inteligente, que somos nós. Então, esse meio do caminho, esse perispírito, ele é nosso, ele é individual, ele é intransferível e eu posso manipulá-lo. Tem um filme muito interessante, chama As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Alguém já viu esse filme? Esse filme é genial. Quem tem, por favor, socializa com os amigos que não têm, porque o companheiro desencarna e ele vai encontrando algumas pessoas que ele precisa fazer um reajuste, um acerto, né? E uma das pessoas que ele encontra é a esposa dele. E a esposa dele, ele já estava, né, mais velho, e a esposa aparece para ele jovem e linda. Ela teve uma doença, então ela estava bem, né, já bem sofrida, com o corpinho já bem sofrido. Mas quando ela aparece para ele, ela aparece jovem. Ela quis mostrar, né, para o esposo o melhor dela, né, porque é o que a gente costuma fazer. E eles estão lá e ele diz assim: ah, tá muito bom, mas eu queria aquela, né? Aquela que partiu. Ele queria aquela mulher, aquela que foi envelhecendo junto com ele. E ela vai, eles estão dançando, e quando eles fazem assim, ela volta idosa. Então o perispírito tem essa beleza. Você comeceu, você pode manipular. Na obra, na Obras Póstumas, tem uma fala que eu acho fantástica, que eu registrei, onde ele está, que é assim: o ser, nós, temos ação direta e real nas coisas e nas pessoas. Olha a responsabilidade. Nós temos ação direta e real. Aí que a gente fala da fotografia do pensamento. Veja bem, se eu me aborreço, dar esse exemplo duro que eu vou contar agora, se eu me aborreço com uma pessoa e desejo a morte desta pessoa, mesmo que eu não pegue a faca ou nada, ou a revólver, mesmo que eu não concretize a minha ação, eu desejei. E na medida que eu desejo, eu manipulo aquele fluido que está ali, e eu mesmo sem matar a pessoa, eu mando eflúvios deletérios para essa pessoa. Olha o que eu fiz, eu fotografei o meu pensamento. E nós temos que compreender que nós, eu não sei vocês, mas eu ainda não sou muito elevada, então às vezes quando eu escorrego no ciúme, no orgulho, numa vaidade. Cada um é que sabe aí onde está aí o seu calcanhar de Aquiles, né? Inveja, coisas que às vezes, um resmungo, um monte de coisinhas que a gente tem de imperfeição. E às vezes, aqueles companheiros que estão por ali, né? A gente sabe que a gente tem uma galera imensa querendo puxar a gente para cima e uma galera boa querendo puxar a gente para baixo. Mas pensa bem, eles não querem puxar a gente para baixo, não. Eles querem que a situação fique como está. Deixa como está. Tanto que a gente tem visto nas obras de André Luiz, muito claramente isso, quando eu falo assim, a pessoa está lá bebendo e fica assim, mais um. Mais um. A pessoa está lá fumando e fala assim, mais um. E sempre aparece um negócio engraçado, né? Aparece alguém que te oferece. Aparece alguém que te dá. Aparece alguém que você quer brigar, sempre aparece alguém que briga mesmo. Isso que acontece, né? É porque são fotografias, aquelas imagens que a gente vai criando. Aí acontece um fenômeno que é muito bacana, que vale considerar, que é a questão da sintonia. Eu estou vibrando mal, né? Aí aparece alguém ali, estava alguém passando, nem era, não tinha nada a ver comigo. Mas eu vibrei mal, ele estava passando lá, eu falei, opa, esse pensamento, Tereza, aí tem a ver comigo. Aí ele vem e encosta em mim. Aí quando ele encosta em mim, eu penso por mim mesmo e pelo irmão. Agora veja bem, eu o atraí através desse fenômeno. Porque o fluido é o veículo do pensamento. Para que eu possa falar e vocês me ouvirem, tem que ter ar.
Aí eu falo. O ar leva o som da minha voz e entra no ouvido de vocês. Confere? Provável é eu. A mesma coisa, eu penso, o fluido vai e leva. E leva numa condição de sutileza. Por isso que é complicado a gente deixar sem vigilância o nosso pensamento. Que maus pensamentos, queridos, nós ainda temos. Porque estamos no planeta de provas e expiações rumando para a regeneração. O passo desse caminho rumo à regeneração, ele pode ser mais rápido ou mais lento. Depende de quem? Da espiritualidade. Na espiritualidade, por eles, a gente já está na regeneração. Depende da gente. Porque nós saímos do primitivismo. Nós estamos saindo do planeta de provas e expiações. A Terra está se purificando. Mas o primitivismo ainda às vezes está aqui, ó, dentro do nosso coração. Eu brigo, eu bato, eu mato, eu arrebento, eu posso. Com quem você está falando? Olha o meu currículo, né? Então, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu tenho posse, essas coisas todas surtadas que a gente, né, às vezes cai, né, nesses escorregões. Eu brincava quando eu estudei muito, né, porque eu gostava. Porque eu nunca gostei muito de lavar louça. Então, eu achei melhor estudar. Então, o que acontecia? Estudei, fiz lá as minhas formações, aí eu muito metida, nova na faculdade, tirando uma onda lá, que eu estou fazendo uma... Olha, nem vem com faculdade, não, que eu não fiz faculdade nenhuma, mas eu atravessei o oceano, porque minha mãe é espanhola. Atravessei o oceano pós-guerra, sei mais para qualquer faculdade que você vier. Aí eu... né? Porque ninguém vai me ensinar as coisas que ela viu naquela trajetória do pós-guerra, de ter saído de um outro lugar para aqui, culturas totalmente diferentes, né? Isso, gente, se eu tenho 50 e alguma coisa, né? Calcula, né? Bota aí mais um bocado de tempo para que a gente possa entender que a minha mãe aprendeu coisas nesse caminho. E não é que nem hoje, não. Uma Europa 14 horas. Eram 14 dias. Era uma coisa comprida, uma coisa longa. E aí o que acontece? A nossa estrutura de vida ela é moldada muito da nossa história. Eu sofro da minha história. Mãe espanhola, pai paraibano. Então eu trouxe isso. E como nós somos frágeis, a gente escorrega muito. A única vantagem é assim, que a gente escorrega. Mas sempre tem alguns amigos que dão a mão. A questão é que às vezes a gente escolhe a mão errada. Ao invés de a gente abençoar o tombo, porque o tombo deu lição, a gente reclama, resmunga. A gente não entende. A gente desconhece. Aí a gente sintoniza numa faixa vibratória negativa. Aí a foto que sai da minha cabeça, né, da imagem mental, e na Gênesis fala, no capítulo 14, acho que tem 13, de 13 a 15, que fala sobre criações políticas, eles falam isso, que a gente pode criar o que a gente quiser, tanto para o bem como para o mal. A escolha é sua, porque depende de uma ferramenta. Só para vocês, sim. Uma ferramenta, que esse assunto, gente, é para falar 10 horas, né? Não. Por mim, você fica até amanhã. Esse assunto é um assunto ele é muito bom, né? Mas abreviando, eu fico aí à disposição para um outro momento, em que eu virei com 3 horas, até a gente não me chama em véspera de feriado. A gente não percebeu que era véspera de feriado, então tá muito nó, tem nó. E aí o que acontece? Vamos lá, porque a gente não pode ficar perdendo tempo. Então, o que acontece? A gente trabalha, peraí, volta, porque não faço a menor ideia do que eu estava falando. Do bem e do mal. Pode criar do bem. Porque a ferramenta que a gente tem para fazer a definição disso chama-se vontade. Não tem outra ferramenta. Ai, Tereza, mas eu estou obsediado. Autorizou. Ninguém força no plano espiritual a tua porta. Espírito não bate, o ladrão mete o pé na tua porta e entra a revelia.
A espiritualidade, ela tem que saber que ali tem permissão. Porque existe proteção na tua casa. Fazem culto do evangelho no lar? Tem proteção na tua casa. Tem água na tua casa para trabalhar aquilo. Tem fluidos poderosos ali. Então, o que eu faço? Eu me cerquei. Se por acaso existe alguém no plano espiritual, no nível, né, vamos lá, de conflito, se ele entrou na tua casa, é porque você deixou. Então você tem que fazer mais culto no lar. Ah, quer dizer, mas eu faço uma vez por semana, 2, né, 3. Eu tenho um combinado com a espiritualidade, eu faço meu culto no lar e o relógio toca para avisar. Terça-feira, 10 horas da noite, que é o horário que eu sempre estou em casa. Então esse é meu dia oficial semanal. E eu tenho uma combinação com a espiritualidade, que é assim, se eu estiver em casa meio-dia e 30, eu faço. Desligo a panela, chamo a visita para participar, curtinho, 10 minutinhos, mas eu paro ali e fortaleço a psicosfera, a espiritualidade que me garantiu que o pensamento e a vontade fazem transformações, eu acreditei, eu uso a meu favor. E eu trabalhei 31 anos no lugar, e que eu tinha uma baia, e que pessoas às vezes levavam outras para atender na minha baia quando eu não estava. Aí eu também coloquei assim, harmonia, paz, tranquilidade, um monte de frases assim para eu ler e lembrar. Trazer harmonia, paz, serenidade. Porque não é criação de pensamento nem da vontade? E a telegrafia, como é que fica isso? Todos nós somos capazes de nos comunicar com os encarnados e com os desencarnados. Quem é que nunca passou por uma experiência e pensou numa pessoa, a pessoa apareceu? Ligou. Sentiu um aperto no coração, aconteceu alguma coisa com o querido. Gente, todo mundo na vida já teve uma oportunidade. Isso chama-se telegrafia. A possibilidade que nós temos de nos comunicar conscientemente no plano encarnado e desencarnado. Não é só vidente, médios altamente especializados conseguem fazer isso. Nós podemos. Só que nós não acreditamos. E quando nós não acreditamos, nós fazemos o quê? Limitamos o poder de ação. Eu ponho dúvida. E se eu ponho dúvida, a minha vontade não está firme. E se a minha vontade não está firme, eu não consigo. Então já está provado, o Instituto do Cérebro já provou que nós podemos, inclusive, nos comunicar telepaticamente. E a gente já faz isso com várias pessoas queridas. E algumas não queridas também. Né? Aí eu fico assim, poxa, aquela pessoa está toda hora pensando que eu encontro a pessoa, a pessoa apronta uma coisa comigo, acontece algo. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que a coisa é materializada na mente, transformada. A fotografia Killer, por exemplo, diz isso. Vai lá e fala assim, olha, estou vendo um comprometimento seu na área da garganta. Aí você, tô ótima agora. Só que tá ali no teu veículo perispirítico, né? Não falei? Espírito, matéria, no meio do caminho, tá ali. O que você precisa passar. Só que a gente tem uma coisa maravilhosa, e a doutrina coloca, e eu acredito piamente, uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu posso agravar uma falta ou minimizar. A gente, uma vez, Divaldo falou isso, que na programação dele, numa palestra, a programação dele já era para ter desencarnado. A programação do Divaldo já era para ter desencarnado antes. Mas como ele está na seara do bem, com um trabalho muito útil, o que a espiritualidade fez com ele? Mais sopro vital é para você. Mais vitalidade. A gente precisa que você ainda fique mais um tempo para que você cumpra a missão do bem. Então a gente sabe muito bem que pode minimizar os impactos, sim. E eu fiz isso uma vez. Para encerrar, vou contar. Tem que comentar uma coisa rápida? São duas coisas. A primeira coisa rápida. Eu trabalhava com uma companheira com muita dificuldade de relacionamento. É que ela chegou para chefiar o departamento e não tinha sustentação para dar conta daquelas pessoas que ela estava gerenciando. E eu, metida pra caramba, ficava, eu sei pra caramba. Né? Depois que eu descobri que eu fiquei socrática, eu vi que nada sei, né? Mas antes eu me achava muito, né? Eu não achava que eu era uma estrela, não. Eu achava que eu era a Via Láctea toda, né?
Né? Depois que a bola murchou, que eu vi que tem que estrear uma estrelinha muito na mexeluca. Mas no começo a gente fica enganado por nós mesmos, né? E essa companheira teve muita resistência. E ela implicava, tudo que eu falava, ela reclamava, tudo que ela falava, eu não confio. Aí o que aconteceu? Uma vez eu comentei isso com uma companheira, faz assim, Tereza, começa a mandar flores para ela. Tomás manda espinho. Ela não manda flores, começa a fazer uma vibração diferente. Aí, por gente, eu fiz esse exercício. No começo foi difícil. Ai, manda flores, tá, manda, Deus, olha só, Jesus, para perdoar, para amar, né, para caridade, tudo que fui fazendo, aquele trabalho com ela. Engraçado, que foi acontecendo uma mágica. Eu fiquei mais calada, aí ela começou assim, o que você acha, Tereza? Ela começou a perguntar as coisas para mim. E aí, a coisa foi acontecendo um belo dia, eu estava no Plaza Shopping, né? Daqui a pouco eu escutava uma pessoa assim, oi, Tereza. Aí eu olhei, era ela, não beijei, então tchau. Aí eu falei, meu Deus, desfiz o nó. Tava com nó, eu fiquei mandando flores, eu fiquei mandando coisas boas para ela, desfiz o nó. E esse foi um caso bonito, lindo, de desfazer o nó. Nesse livro aqui, dos domínios da mediunidade, tem um capítulo, Dominação Telepática, que fala a história de Anésio e Jovino. Anésio e Jovino são casados. Só que o Jovino, com certeza, nós não estamos nesse momento, Jovino era infiel. E ele tinha uma história com uma companheira, ele casado, pai de 3 filhos, tinha uma história que ele estava vivendo um romance com uma outra moça. Aí, o que acontecia? Anésia, tarefeira da causa do bem, mas mulher, né? Parece aquela outra para, né, incomodar a relação. E ela fica aborrecida, triste, chateada. Quando ela fica aborrecida, triste, chateada, pensando, mandando mais vibrações para essa companheira, o que acontece? Essa companheira capta e os companheiros André e os companheiros que estão ali no plano espiritual veem as duas digladiando no plano mental. Uma está lá na sua casa e a outra na outra. Não estão perto, mas elas estão no plano mental, uma mandando negatividade para a outra. E no plano, aí é a criação política. A espiritualidade superior, que consegue ver além, estava vendo as duas brigando. A amiga do bem, da seara, espírita lá, trabalhadora, mas mulher, frágil. Então, exatamente o trabalho estava sendo pedido para ela, para fortalecer a fé, para fortalecer, exatamente para ela parar de brigar. Porque se o companheiro está equivocado, se envolvendo com uma outra mulher, ferindo a organização familiar, isso é um problema dele. Mas quando ela começa a desejar o mal e pensar mal e mandar energias negativas para a companheira, aí passa a ser o problema dela. E olha que seriedade, gente. Aponta fotografia ali tinha uma fotografia do pensamento, que a espiritualidade estava vendo as duas brigando num plano mental e estava vendo a telepatia das duas, elas estavam se comunicando. Então é um exemplo que vocês, quem leu, relê, quem não leu, lê, porque é um livro poderoso, né, de conhecimento, e mostra claramente aqui a ação que cada um de nós tem para com os outros, tanto na tarefa do bem, como lamentavelmente também na tarefa do mal. Gente, olha só, o assunto não acabou de jeito nenhum. O que acabou foi o tempo. Né? O tempo acabou e a gente fica aí com essa inquietação de querer estudar mais o assunto, né? Dar uma olhadinha, uma passeada na Gênese, uma passeada nas obras póstumas, lá nos domínios da mediunidade, para a gente entender a responsabilidade que a gente tem no conhecimento. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se compromete em melhorar as nossas atitudes, para que a gente possa ascender e ajudar o planeta. Porque a gente não melhora sozinho, não. A gente arrasta a família, a gente arrasta os amigos, através do exemplo. A pessoa vem e fala assim, teve uma prima minha que a gente brigava muito, fala assim, o que aconteceu com você? Você parou de brigar comigo? Eu falei, lembra Kardec. Dei a codificação toda para ela. Presente.
Porque vai que uma hora aquele livro está lá na estante, ela lembra, vai lá e lê, ó, mais uma na causa do bem. Então, queridos companheiros, foi um prazer, muita gratidão. E estou aí, voltarei dessa casa, se vocês me convidarem, para a gente ter outros estudos.